Olá a todos. Nesse terceiro exercício sobre plano complexo, a gente vai resolver algumas equações sobre os números complexos que você vai acompanhar em si. A ideia nessa estratégia é a gente escrever o número complexo na forma A mais BI para que a gente consiga resolver a equação e encontrar o que a gente deseja em si. Então eu separei para você duas equações em si. Quais que são elas? São a equação da letra A e a equação da letra B que eu separei aqui, veja só. Então, no primeiro lugar, a primeira equação diz que a parte real de 1 mais i vezes z menos 1 é igual a zero. A nossa estratégia, tanto na primeira como na segunda, é escrever o número complexo na forma A mais BI. De forma que o que a gente quer, basicamente, é encontrar justamente qual que é o número complexo, qual que é a parte real e qual a parte imaginária dele. Então, substitua isso na equação e veja o que acontece em si. Então, veja só, a primeira parte da equação diz parte real do número 1 mais i. E a parte real desse número 1 mais i é 1, que multiplica z, que é a mais bi, menos 1, isso é igual a zero. Então, essa é a equação que a gente tem que resolver em si, que é a mesma equação dada por a mais bi é igual a 1. Então, veja que quando a gente chega nessa expressão, a gente acabou chegando numa igualdade de números complexos em si. Então, a ideia é você lembrar, basicamente, que na igualdade de números complexos, o que você precisa igualar é a parte real e a parte imaginária para que você consiga resolver a equação. Então, olha só. A parte real do número complexo do lado esquerdo é A. E a parte real do número direito é 1. Então, a gente já chega direto na solução da equação. A parte imaginária é B. E aí você encontra a solução em si. Veja que, basicamente, isso aqui vai normalmente cair num sistema de equações, basicamente. Nesse caso, o sistema de equação já está completamente resolvido para você. Mas, em alguns casos, você precisa desenvolvê-lo, né? Então, a solução, basicamente, desse problema é justamente todos os números complexos da forma A mais BI. No caso, existe só um, que é o número complexo z igual a 1, que é justamente o número real em si, né? Vamos ver o segundo caso em si? O segundo caso a gente tem imaginário de z quadrado igual a 2. Então lembre-se que o número complexo z quadrado, ele é o a mais bi, que é o número complexo z, elevado ao quadrado. E a nossa estratégia aqui é resolver qual que é as equações que satisfazem isso daqui. Então, antes de encontrar a parte imaginária desse número, a gente vai levá-lo ao quadrado. Então, fica imaginário. Esse termo ao quadrado fica quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Desenvolva essa equação para você conseguir identificar qual que é, afinal, a parte imaginária desse número complexo. Então, a gente vai ficar assim, né? A quadrado, imaginar, de a quadrado, mais 2ab. Aqui só faltou um i, né? ABI, no caso. Mais 2ABI. Mais b quadrado e quadrado, que é o mesmo que menos b quadrado, igual a 2. O que a gente acaba encontrando aqui? Qual que é a parte imaginária desse número complexo? A parte real dele é a quadrado menos b quadrado. A parte imaginária é 2ab. Então, o que a gente acaba encontrando é uma equação que é 2ab é igual a 2. De forma que o produto de A vezes B é igual a 1. E aí você vai falar, poxa, tudo bem, mas qual que é a equação, ou quais são os números complexos que satisfazem essa equação? Basicamente, são os números complexos cujo produto da parte real com a parte imaginária dá 1. Aí, a forma de você escrever a solução é evidenciar isso em termos de uma só variável. Então, vamos supor aqui que o número... A parte real A é o parâmetro em si, que eu vou chamar de t, por exemplo. Se você chamar A de t, qual que vai ficar o valor de b? B vai ficar 1 sobre t, percebe? Por quê? Porque supondo que A é t, A vezes b dá o 1 que a gente tem em si. Então percebe que isso que a gente está fazendo já é algo que a gente chama de parametrização, que é escrever a solução em termos de uma variável só, tá? Essa variável t é a chamada parâmetro que a gente está utilizando em si, né? Quando você escreve o parâmetro, aí sim eu consigo escrever a solução. Os números complexos que atendem essa equação é todo número no formato A mais BI, né? Ou seja, todo número no formato t
mais 1 sobre t vezes i, que é a solução da nossa equação. Então, você deve ter percebido, basicamente, que quando a gente faz isso, você acaba resolvendo a equação em si. No caso, esse sistema de equação ele é resolvido em termos de parametrização. Mas à medida que você vai resolvendo os exercícios da lista, você vai ver que tem vários tipos de estratégias para você resolver uma equação específica. Então, tenta resolver lá e qualquer dúvida, procura que a gente pode te ajudar. E até breve.